A paz do Senhor para os irmãos, estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Dominical aqui no Centro Evangelístico Internacional em Icaraí. Estamos já na lição de número 2 do terceiro trimestre de 2025. Então eu queria desde já a cada um de vocês que está nos acompanhando nessa videoaula, já separe aí a sua Bíblia, separe a sua revista também, a revista da Escola Bíblica Dominical desse terceiro trimestre. Ela está nos falando sobre algo magnífico e que diz que tem como título do trimestre, e também o importante é nós entendermos que há um comentarista da revista nesse trimestre, o pastor José Gonçalves, né, que nós já falamos na aula anterior. Então, essa lição, ela tem como título para o trimestre Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Então, veja bem que é um tema muito interessante, um tema muito ativo, é um termo muito atual, né, que fala sobre essa doutrina de comunhão e de fé, né, que são fatores fundamentais para o crescimento da igreja, né, em meio às perseguições. Então aqui nós estaremos nesse trimestre todinho abrangendo, né, o que verdadeiramente o povo de Jerusalém, o povo perseguido, passou em momentos difíceis devido às perseguições. Então, é quase que uma sequência do trimestre passado. E aqui nós queremos agora nos envolver mais nesse momento em que vamos, durante esse trimestre todinho, falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Então, aqui se inicia a igreja. Então, é a igreja referência, é a igreja ao qual necessita que todos as coisas que são provenientes de Deus, através do Espírito Santo de Deus, estejam ali colocadas sobre aquele povo, sobre aquele momento, sobre esse momento em que Lucas escreve e fala sobre essa ação, né, do Espírito Santo, né, essa ação ao qual moveu aquele povo ali num momento difícil, num momento de perseguição, mas ao mesmo tempo havia o quê? O Espírito Santo, o Consolador. E isso nós temos que ter bem claro em nossas vidas. E por isso, então, desde já, prepara a sua Bíblia aí para fazer buscar algumas referências. Temos que sempre ter na nossa mente essa questão das referências bíblicas para ver a veracidade do que o autor, que é o pastor José Gonçalves, um pastor de renome, que ele procura na sua escrita, naquilo que ele escreveu na revista, ele procura se aprofundar um pouquinho mais, né, na sua teologia, para que nós possamos hoje entender de uma maneira mais fácil, né, essa questão do ensino lá para a igreja raiz, né, como pode-se dizer. Então, a paz do Senhor mais uma vez para os irmãos. Vamos, nesse momento, fazer aquilo que é fundamental, que todo cristão tem que ter na sua, vamos dizer assim, na sua alma, no seu espírito. Vamos orar ao Senhor, colocar nossas vidas diante de Deus, para que Ele venha a operar através do seu Espírito Santo em nossas vidas, nos dando discernimento. Feche os teus olhos nesse momento, curva a tua cabeça, para que nós possamos nos colocar na presença de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nos colocamos na Tua presença agora, Pai, em espírito e em verdade, para que Tu venhas a falar aos nossos corações, Pai. Obrigado porque até aqui Tu tem nos concedido a Tua graça, Pai. Até aqui Tu tem trazido ao nosso coração, ao meu coração, ao coração dos ouvintes, Pai, o discernimento de podermos cada vez mais buscar entendimento da Tua palavra, Pai. A Tua palavra que nos ensina, a Tua palavra que nos mostra a Tua verdade, Pai. Por isso estamos aqui, para aprender através do Teu Espírito Santo, Pai. Tudo aquilo que Tu queres, Pai. Que venhamos a ouvir e a escutar e ter discernimento, Pai, para que não tenhamos dúvida, Pai,
da Tua palavra, não tenhamos dúvida da Tua ação sobre as nossas vidas, Pai. Por isso nos ajuda, nos conduz, nos dá direção, abençoa todos os irmãos que estão acompanhando, Pai, esta aula, para que possam absorver, Pai, o melhor desse ensino. É o que eu te peço nesta hora, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, aqui agora já vamos iniciar na lição de número 2, e a lição de número 2, ela nos fala, ela tem como título, a Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A lição é do dia 13 de julho de 2025. O texto áureo, ele já nos fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Isso está lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto de ouro, né, esse texto áureo, ele fala sobre perseveravam, né, na doutrina dos apóstolos, né, os que os apóstolos ensinavam no seu discipulado. Então, perseveravam, insistiam, continuavam querendo entender, querendo aprender, perseverando, insistindo. E ainda na comunhão e no partir do pão, ou seja, todos juntos ali, num só pensamento, numa só direção, desenvolvendo a ação ao qual os apóstolos ensinavam às igrejas. E, sobretudo, no seu alimento, no pão e nas orações. Então, isso é um fator fundamental na vida do cristão para que não tenhamos dúvida desse Deus que nós servimos. E nós temos que tomar isso aí como referência para a nossa vida cotidiana. É continuar perseverando, é ter comunhão com os irmãos, é perseverar nas orações, no partir do pão, repartir o alimento, se envolver com essa comunidade, né, que é a igreja. Igreja, né? Como se fala, a tradução comunhão, junção de pessoas, são várias pessoas, né? A verdade prática, ela fala assim: a igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Então, olha só esse referencial. Isso é que nós precisamos praticar, nos envolver de tal maneira que possamos entender que lá naquele princípio, e o livro de Atos dos Apóstolos vai mostrar bem claramente sobre esse princípio da igreja, que era a igreja mãe, a igreja que nós temos que olhar, ler e absorver os ensinamentos que aquela igreja transmitia aos seus discípulos, ou seja, seus discípulos transmitiam, e aí foram passando de geração em geração, e nós precisamos estar alinhados com isso, nós precisamos estar envolvidos com esses ensinos, ou seja, um modelo de igreja que nós devemos seguir como igreja. Isso é muito importante. A verdade agora é que nos mostra que a lição também, ela vai nos dar uma referência bíblica para nós termos respaldo naquilo que nós vamos falar e que nós vamos estar iniciando, né, nessa manhã. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 ao 47. Irmão, eu queria abrir um parênteses aqui para falar o seguinte: aqueles que ainda não adquiriram a revista da Escola Bíblica Dominical, né, desse terceiro trimestre, pode adquirir essa revista. A partir do momento que você tem interesse em estudar e aprender cada vez mais na palavra de Deus, você pode adquirir essa revista gratuitamente. De que maneira? Você tem que vir aqui no Centro Evangelístico, né, e conversar com a secretária da EBD, e ali você vai ser orientado a se matricular em uma das classes, para aí então você receber a sua revistinha gratuitamente. Isso aí faz com que você venha conhecer a nossa igreja, se aí você ainda não conhece, e você que já conhece pode vir, se matriculando numa dessas classes, e se porventura num desses dias você não puder vir na aula presencial,
você vai estar com a sua revistinha ali, para estar estudando durante a semana, para estar se envolvendo, para ver o ensinamento necessário. E aqui nós temos várias classes ao qual você pode se adequar a alguma dessas classes e ali começar a estudar. São professores preparados para ensinar, né, a palavra de Deus, conforme está escrito na revistinha. Então, isso é muito importante, irmão. Nós temos essa comunhão, isso já faz parte do ensino, ter essa comunhão. E venha, e receba ali, a partir do momento que você se inscreveu numa classe, aí você vai receber a sua revistinha gratuitamente para aprender cada vez mais. Isso é muito importante, porque nós precisamos disso. Muitas pessoas já idosas não podem vir de manhã cedo da igreja, né? Que as aulas começam aqui às 9 horas e vai até às 10 horas, depois é o culto normal. Então isso vai fazer com que você pelo menos leia em casa, estude durante a semana, veja e tal, e no domingo você vem aqui para assistir presencialmente, tirar até as suas dúvidas, né? Que se porventura tiver alguma dúvida na lição. Amém? Então, continuando agora. Então, se você ainda não tem a revista, é claro que você vai utilizar somente a Bíblia Sagrada, que pelo menos a referência que nós temos aqui no livro de Atos, capítulo 2, versículo 37 e 47, você vai ter na sua Bíblia. Ok? Então vamos lá. Versículo 37, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, e a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Versículo 40. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando, unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, veja, meus irmãos, que texto maravilhoso ao qual nos traz essa visão de que é fundamental para a igreja, para os cristãos que estão na igreja, vivenciarem esse exemplo ao qual Lucas ele nos escreve aqui nessa passagem, né, dessa comunhão, do que acontecia naquele momento. Então, isso é fundamental e hoje vai nos trazer um conhecimento um pouquinho mais aprofundado do que o ensino nos mostra. E isso é muito importante, irmãos. Temos essa passagem como referência, ou seja, como falamos aqui no início, é a igreja modelo, lá de Atos dos Apóstolos. Os objetivos da nossa lição, irmãos. Os objetivos, vamos dizer, tópico 1, item 1, explicar os fundamentos da igreja em Jerusalém. Onde que elas foram fundamentadas? Em que elas foram fundamentadas? Reconhecer a importância do batismo e da ceia do Senhor,
como símbolos essenciais da fé cristã. Olha só, isso aqui também são, o segundo item aqui também é muito interessante, que ele vai nos mostrar essa importância dessas duas ordenanças do Senhor, o batismo e a ceia do Senhor. São símbolos essenciais para o quê? A fé cristã. Então, meu irmão, isso aí você não pode perder de entender essa questão, né? Terceiro item, aplicar os princípios da igreja de Jerusalém à vida da igreja atual. Princípios da igreja à igreja atual. Enfatizando a prática espiritual e o acolhimento e adoração. Então, são outras questões que são fundamentais para que possamos, assim, vivenciar. E ter essa prática em nossas vidas também é fundamental, irmãos, para que a gente não tenha dúvida do que vai nos trazer esse ensino nessa semana, né? E que nos ensinou a semana. Eu aqui aproveito, eu abro mais um parênteses aqui, para falar, irmãos, leiam durante a semana, tire um tempinho para fazer uma leitura, uma meditação, pede ao Espírito Santo discernimento, busca na palavra e na revistinha, ela vai orientando, e esse pastor, ele é um pastor que ele traz as coisas muito bem fáceis de ser entendidas na sua escrita, nos seus esclarecimentos, né? E a gente pode, assim, aprender um pouco mais da palavra, que essa palavra é ela que vai nos dar o norte para a vida cristã, com esses ensinamentos, né? Precisamos ter essa referência. A palavra-chave é modelo. Então já entendemos que o modelo era a igreja dos primórdios, a igreja inicial, a igreja de Atos dos Apóstolos. Eles vão estar aqui ensinando e mostrando como ela, vamos dizer assim, não é funcional, mas como eles agiam na igreja e as coisas que aconteciam ali. A introdução, ele nos diz o seguinte: a igreja de Jerusalém, que teve o seu início com a descida do Espírito Santo durante o Pentecostes, estabeleceu-se como um exemplo a ser seguido por todas as gerações de cristãos. Então, teve um início lá, nós entendemos que acabou o segundo trimestre e que ali ficou bem claro os ensinamentos de Jesus, né, de humildade e da sua ascensão aos céus, né, e que veria um outro Consolador, o Espírito Santo, e tudo nesse período agora do Pentecostes, e aqui está dando uma sequência a essa história, né, para que você tenha cada vez mais convicção e certeza que a história não foi escrita de qualquer maneira, ela tem uma sequência histórica, né, e vai nos mostrando que isso foi verdadeiro e que hoje nós vivenciamos isso. Então aqui, nessa introdução, ele já está nos falando aqui sobre o Espírito Santo, sobre o Pentecoste, sobre as gerações que viriam, né, e dariam sequência aos ensinos, a tudo aquilo que Jesus foi preparando ao longo da sua vida aqui nesta terra. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 até o 47, nós vamos encontrar uma igreja com fundamentos sólidos, alicerçado na doutrina dos apóstolos e no compromisso com a comunhão, oração e piedade. Eu marquei aqui na minha revista esses três, vamos dizer assim, pensamentos, essas três motivações que fundamentam também essa igreja: comunhão, oração e piedade. Além disso, essa comunidade praticava os símbolos cristãos fundamentais, como o batismo e a Santa Ceia. Então, olha só, já está nascendo assim os alicerces da igreja primitiva e que nós devemos trazer até os dias de hoje, na nossa vida, na vida cristã, para a igreja de hoje. Ela tem que ter esse referencial. E nós vemos isso na nossa igreja, no Centro Evangelístico Internacional. Nós observamos que ela tem essas bases no seu andar aqui atualmente.
com o batismo e a Santa Ceia do Senhor, manifestando a sua fé de forma o quê? Prática. Quando nós temos esses dois modos, esses dois modelos, né, de ação, o batismo, né, e a Santa Ceia, aí nós vamos ver que a fé vai sendo praticada. O seu testemunho e modo de viver deixaram uma marca significativa na sociedade, tornando-se um modelo notável de unidade. Ó, outros itens aqui também marquei na minha Bíblia, na minha revista. Unidade, amor e poder espiritual. Então, não era simplesmente uma igreja, ela tinha que ter o quê? Uma unidade. Unidade em quem? Em amor. Deus é amor. Então, essas são básicos, né, de uma igreja sólida e que ministram a fé. E também, as igrejas de Jerusalém, como um modelo para as demais igrejas, e de onde partem as decisões que buscam, por exemplo, né, a igreja de Jerusalém, ela foi usada como modelo. E da onde que parte isso tudo? O exemplo dessa igreja lá em Jerusalém, ela vai nos mostrar o quê? Disciplinar e padronizar para determinadas práticas cristãs. A igreja de Jerusalém, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos, essa igreja é bem alicerçada. E isso fica claro no ministério da palavra, a quem os apóstolos se devotaram inteiramente e ao exercício dos diversos dons que abundavam no seu meio. É importante uma igreja da palavra e do Espírito. É, portanto, uma igreja da palavra e do Espírito. Ou seja, outros fundamentos que vamos dizer assim, moldar, que vão dar um ensinamento básico. Até onde esse ensinamento? Da onde que estão partindo? Da palavra e do Espírito. Então isso tem que andar junto, né? A palavra, principalmente não, mas a palavra e o Espírito, eles têm que estar ali, lado a lado, né? Nos mostrando a direção para essa igreja, a direção para nossas vidas, fundamentado sempre na palavra, e o Espírito Santo vai nos conduzindo. E mais, uma igreja onde a observância das ordenanças de Cristo é praticada na esfera do culto cristão. Assim, a igreja cristã primitiva exibe a marca que se tornaram um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. Ou seja, chegou até os nossos tempos, tem chegado até os nossos tempos, e essa igreja aqui, né, o Centro Evangelístico, ela está alicerçada nesses parâmetros ao qual nós falamos aqui: comunhão, oração, piedade, batismo, ceia do Senhor, unidade, amor, poder, né, palavra, o Espírito. Essas são sentimentos não, mas são ações em que a igreja tem que estar sempre sendo agilizadas, porque aí vai mostrando que é a fé, a condição. Então, deixar até para os dias de hoje. Isso é muito importante a gente saber. Agora, é claro que a gente tem que sempre estar voltada para aquilo que essa igreja inicial nos propõe e nos mostra. Tópico 1 agora. Você que tem a revista pode acompanhar na sua revistinha aí. O tópico 1, ela vai nos falar sobre uma igreja com sólidos alicerces, né? Sólidos alicerces. Então já é um chamamento muito interessante. O item 1 ele diz assim, do tópico 1, uma igreja com fundamentos doutrinários. Uma igreja bem doutrinada, Cristo deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos. Lá em Atos 1, 2, ele vai falar assim:
uma igreja genuinamente cristã reflete a prática, os ensinamentos dos apóstolos. É exatamente isso o que o livro de Atos diz da primeira igreja. Olha só, lá em Atos 2, capítulo 2, versículo 42, vai nos falar sobre isso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, quando ela nos fala isso, ela já está nos dando exemplo, ela já está mostrando que a doutrina, ela vinha dos apóstolos. Os apóstolos aprenderam com Jesus, e Jesus é o próprio Deus. Então veja que tem esse fundamento, esse alicerce. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de tal forma que eles passem a refletir o quê? O caráter de Cristo. Então, irmãos, nós percebemos aqui que quando olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos, né, ela nos dá subsídios para que possamos aprender como eles faziam. E olhando para o que eles faziam e aonde eles estavam alicerçados, é que nós queremos hoje estar fundamentados também. Para quê? Para que nós possamos refletir o caráter de Cristo. Eu não sei se você já teve essa oportunidade, ou seja, que você como cristão, as pessoas muitas vezes olham para você e dizem assim, poxa, você é diferente, você fala de uma maneira assim diferente, você tem atitudes diferentes, você sabe? Então as pessoas, elas não sabem muitas vezes se expressar, mas elas estão ali querendo dizer assim, pô, você tem uma maneira cristã de ser. Cristã de ser, ele quer dizer nada mais, nada menos do que ser de Cristo, né? Ser cristão, né? E por nossas ações, por nossas atitudes. Então, essa igreja aqui, e quando nós nos vemos assim nesta igreja, sendo movidos no corpo dessa igreja, porque os alicerces que nós, hoje, eu estou onde estou, por quê? O alicerce aonde eu lancei os meus fundamentos, a minha vida cristã, foi numa igreja genuína, que me ensinou esse caminho, que me mostrou a verdade, que me mostrou a ação do Espírito Santo. E hoje nós temos essa condição de poder passar para os irmãos essa base que é refletir o caráter de Cristo, né? Isso é muito importante, e quando as pessoas reconhecem, não para nosso ego ficar enaltecido, mas para que a adoração seja a Deus, né? Reconhecimento seja de Deus. O item 2 do tópico 1 ainda, ele fala assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Está lá no livro de Atos, capítulo 2, 42. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traduz o termo grego didaché, que significa ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. Os apóstolos aprenderam de Cristo e a igreja cristã primitiva aprendeu dos apóstolos. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Então, irmãos, eu quero aqui olhar, né, para esse ensinamento ao qual a própria revista nos fala sobre isso, né, sobre esse termo grego didaché, que significa ensinar. Então, esse ensinamento ao qual nós estamos passando para os irmãos hoje, estamos exercitando essa fé, estamos exercitando esse ensinamento. Estou aqui para mostrar, e através da palavra, através do ensino, através das características, através do caráter de Cristo, através da igreja inicial, como isso aconteceu para chegar aos dias de hoje? Através do quê? Do ensino. Do ensino, isso é fundamental, instruir, é mostrar a verdade, é mostrar como aconteceu, é um discipulado que, né, mostra como a gente deve se dirigir. A mesma coisa, eu posso fazer um paralelo aqui com a questão de quando a pessoa aceita Jesus, ela aceita Jesus. E agora, o que eu faço?
Aí dentro da igreja ela é conduzida a uma classe de discipulado, aonde ela vai aprender ali quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo. Ela vai aprender a manusear a Bíblia, ela vai conhecer o Novo e o Antigo Testamento. São elementos básicos para que a pessoa comece a ter uma vida cristã respaldadas na palavra, no ensino. Isso é um discipulado. E aí a pessoa começa a conhecer esse Jesus, começa a ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e começa então a se envolver com as questões da igreja, com as questões de Deus, com as questões do Espírito Santo de Deus. E isso é fundamental, irmãos, que nós tenhamos bem claro em nossa vida, né? Então, os apóstolos, eles aprenderam com Cristo. E a igreja primitiva aprendeu o quê? Com os apóstolos, foi passando, né? Como se fosse de pai para filho. Então, para que não aconteça uma tragédia na igreja, a igreja, irmãos, a igreja ela tem que propagar o evangelho das boas novas. Ela tem que falar desse evangelho. Ela tem que estar nos seus púlpitos pregando a palavra de Deus de uma maneira a ensinar os cristãos como devem andar, como devem proceder, como deve ter a sua vida cristã, pautada em quê? Isso é que a igreja tem que mostrar e ensinar, né? A exercitar a fé, a crer em Deus, a acreditar cada vez mais nas ações de Jesus. Enfim, isso é uma prática que depende de cada cristão, mas nós estamos aqui para isso, para te mostrar como os apóstolos, né, se moviam nesse sentido de ensinamento. O item 3 do tópico 1 diz assim: uma igreja relacional e piedosa. Lá no livro de Atos 2,42 ele fala assim: a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. A primeira igreja era, portanto, uma igreja relacional. Tem a ver com o modo de vida dos crentes, sem o cultivo de relações interpessoais fortes. A igreja cai em um mero ativismo. Há muitas atividades, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. Então aqui, irmãos, nesse tópico, nesse item do tópico 1, ele nos mostra aqui essa koinonia, essa comunhão que devemos ter, ou seja, relacionamento. E isso, quando nos falamos de relações, de relacionamento entre os irmãos, entre aqueles que estão de uma forma assim bem clara, né, falando de um só Deus, um só Cristo, falando e se relacionando com fundamentos cristãos, vão nos mostrando que há uma necessidade de haver um relacionamento, há necessidade. Por isso que eu falei aqui no princípio, que quando você tem a sua revistinha gratuitamente, você vem aqui, se matricula numa das classes e você vem e assiste uma aula presencial. Você vai gostar, você vai começar a se envolver. O calor humano, essa relação do professor ali na classe com os alunos, é fundamental para que a gente venha compreender o que havia na igreja raiz, vamos dizer assim. Como é que eles viviam, né, naquele momento. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão era a mesma igreja que vivia em oração. Então, esse processo do conhecimento da palavra, de relacionamento, de vivenciar as coisas de Deus, né? Falando de uma só palavra, um só ensinamento, um só Deus, esse relacionamento é fundamental para que a igreja esteja em união, né? E isso é muito importante para a nossa vida. Agora, haja visto que quando nós falamos de uma igreja que vivia em oração, eu queria que nesse momento você rapidamente aí pegasse sua Bíblia, que já está do seu lado ali, e abre no livro de Atos dos Apóstolos, já que nós estamos ensinando aqui, e vamos ver essa referência que nos fala sobre isso,
sobre viver em oração. Será que a palavra nos fala isso? A Bíblia nos testifica sobre isso? Abre lá então, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, o versículo 5, né? Então, ele está nos falando aqui sobre um período em que Herodes perseguia a Tiago e a Pedro. Então, vamos ver o que a igreja fazia nesse momento de perseguição, né? E aqui no nosso título aqui, ele também nos fala bem claramente um modelo de igreja a ser seguido. Ele nos fala que os cristãos eram perseguidos. E olha aqui, aí, você já achou então, né? Então, Atos capítulo 12, versículo 5 diz assim, ó: Pedro, pois, estava aguardando no cárcere. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Então, irmãos, veja bem, aqui a palavra ela se confirma através dessa passagem, né? Que devemos então estar em comunhão, orando um pelos outros, né? Vivenciando essa palavra que nos exorta a termos a liberdade de entender que a oração é uma ferramenta fundamental na vida do cristão. Então, enquanto estavam presos, Pedro preso, tinha alguém intercedendo por eles, tinha alguém orando a Deus, exercitando a sua fé através da oração. E Deus escutou. E Deus moveu ali. Mas vamos adiante. Então, irmãos, nós percebemos agora que cada vez mais a igreja nos ensina que a igreja de Jerusalém tinha como característica a perseverança na doutrina, na comunhão e oração. Isso fazia dela uma igreja piedosa. Então, é forte isso aí. Tópico 2. Ele vai nos falar assim, tópico 2, uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Olha só, os símbolos cristãos. Item 1, fala sobre o quê? O batismo. Após o primeiro sermão dos apóstolos, do apóstolo Pedro, na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: apartai-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Isso está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. O batismo é uma das ordenanças de Jesus e que ele era um dos principais símbolos da fé cristã. Então veja bem, aqui nós já temos um fator forte, né, para deixar a vida do cristão fundamentada. Ou seja, o batismo é uma ordenança, é uma ordem de Jesus, né, para a fé cristã. O batismo é um dos primeiros passos da fé cristã. Né? Aceitamos a Jesus, o próximo passo então é o quê? Ser batizado. Fé cristã. É a entrada para a nova vida em Cristo. Mas ser batizado é preciso ser arrependido. É preciso ter se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus. Então, olha só, uma coisa vai puxando a outra. Então, para eu ser batizado, eu preciso me arrepender dos meus pecados, dos meus erros, das minhas falhas e crer em Jesus. É preciso ter consciência do sentido desse símbolo de fé. Assim, o batismo é um testemunho público de que a pessoa havia ser convertido. Por meio dele, que o cristão mostra ao mundo que a sua vida agora é diferente, ou seja, uma nova vida em Cristo Jesus. Irmãos, todos que estão nos assistindo, eu creio nisso, já entenderam
essa ordenança de Jesus, o batismo. Mas para chegar ao batismo, eu preciso reconhecer as minhas falhas, os meus erros, reconhecer que eu estava num caminho errado, agora eu vou trilhar um novo caminho, um caminho com Jesus. Esse caminho é preciso que seja gerado no meu coração arrependimento das coisas que eu fazia e agora não quero mais fazer, e a partir dessa ação do batismo, então eu vou começar uma nova vida. E arrependimento, irmãos, é voltar para trás. Ou seja, do caminho que eu vinha errado, eu não quero mais trilhar esse caminho. E volta para trás. E quando se volta para trás, se olha para Jesus. Esse Jesus que então agora vai nos mostrar esse novo caminhar, esse novo andar. Ou seja, a partir do momento que nós descemos as águas batismais, o velho homem, né, é deixado na água e é levantado novo homem, uma nova vida. Né? Isso é importante na vida do cristão. Nós temos que ter isso bem claro, porque nesse momento entra a ação do Espírito Santo na vida daquele que está se batizando, porque ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, se arrependendo de todos os seus pecados, seus erros, essa sua falha. Agora é uma nova criatura, uma nova vida. Então, mesmo que o passado venha a te acusar, você está imune a essas acusações, porque agora você já não faz mais. Você se arrependeu. E ninguém pode te acusar. Se Deus ele não te acusa, quem poderá se acusar? Existe um, Satanás. Mas aí, esse aí já está deixado de fora. Que a esse aí você não vai dar mais ouvidos. Agora é uma nova criatura. É olhar para o autor e o consumador da sua fé, através do batismo. Isso é muito importante na vida do cristão. E nós temos que ter isso bem claro. E o segundo, no item 2, ele fala a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela igreja de Jerusalém. E perseveravam no partir do pão. A maioria dos estudiosos concordam que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. A ceia leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao objeto supremo do amor de Deus. Portanto, quão abençoado é esse, o partir do pão. Lembravam assim a morte do Senhor todos os dias. Então, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 até o 46, nós vamos observar esse direcionamento da Santa Ceia. Então, veja, irmão, que é algo sequencial. Nós aceitamos a Jesus, nos arrependemos dos pecados, somos batizados e agora somos convidados a participar da ceia do Senhor. Olha que maravilha isso. Então, é algo que traz ao cristão, essa nova criatura, um entendimento de participar do pão com Jesus, de participar para que possa se lembrar da aliança feita com Jesus, feita com Deus. E essa aliança é eterna. Então, isso é muito importante. Eu não vou entrar muito a fundo aqui, porque senão nosso horário vai embora. Então, irmãos, é preciso nós ter bem claro isso aí. O tópico 2, ele tem como resumo, na igreja de Jerusalém, os símbolos essenciais da fé cristã era quem? O batismo e a Santa Ceia do Senhor. Eram reverentes e observados. Então, eram símbolos que eram para ser praticados, vivenciados nessa nova vida, né? Vida de fé, vida de um envolvimento cristão. Então, são passos que damos para assumir, para adquirir, para nos envolver com essa fé. Arrependimento, batismo e a Santa Ceia. Então, eles andam, juntos, movendo a vida do cristão. E a cada ceia que participamos, há um relacionamento cada vez mais forte com o Senhor.
porque entendemos que a volta de Jesus está próxima. O tópico 3, irmãos, agora, ele vai nos falar, aí na sua revista, ele vai nos falar, e tem como tópico, uma igreja modelo. Item 1, uma igreja reverente e cheia de dons. Em cada alma havia temor. A palavra grega traduzida como temor é phobos, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento da presença de Deus. Havia um clima da presença do sagrado, do que é santo. Então, irmãos, precisamos aprender com a primeira igreja essas coisas basilares. E eu tenho assim como o temor, né, esse phobos, né, essa reverência, esse respeito a Deus, a respeito ao sagrado, eu tenho como algo muito importante, que se eu não me engano no livro de Salmos fala sobre isso, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, irmão, quando nós entendemos que esse temor não é ter medo, mas saber que Deus o tempo todo o tempo, sabe o que está no nosso coração, sabe o que está na nossa mente, ele conhece a nossa vida, né? Então, nós, quando de repente somos movidos por ações que não queremos fazer e ações que não são conformes à vontade de Deus, então entra o temor do Senhor. Não, o Senhor conhece meu coração, não, Ele não vai me deixar fazer isso, eu não vou fazer isso, porque se não está nos propósitos de Deus, não é conforme a vontade de Deus. O Espírito Santo, Ele nos toca, Ele nos mostra tudo isso aí. E isso aí envolve o temor. Temor não é ter medo, mas entender que Deus, que está conosco o tempo todo, Ele compreende o teu respeito ao sagrado. E aí você não fala, você não tem atitudes como muitos cristãos têm erradamente. Mas o fundamental é esse, temor a Deus, é o princípio da sabedoria. Lucas destaca que muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Sinais e maravilhas são as mesmas palavras usadas pelo apóstolo Paulo para se referir aos dons espirituais do Espírito Santo, que se manifestavam em suas ações missionárias. Lá no livro de Romanos, capítulo 15, 19, vai falar sobre essas ações missionárias. Os dons espirituais ornamentavam a igreja cristã primitiva. Então, isso aí é um assunto que a gente está só trazendo aqui para que a gente possa entender, né, sobre essa igreja reverente e cheia de dons, né, que eram ministradas pelo Espírito Santo, que moviam ali no meio do povo, aqueles que estavam conhecendo essa palavra e reconhecendo também os dons ao qual o Espírito Santo ordenava sobre eles. Isso é muito importante. O item 2 do tópico 3, ele nos fala assim, uma igreja acolhedora. Dentre muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais, ou seja, como uma das suas principais ações dessa igreja. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora, além de estarem juntas, né? Então, acolhedora, chama as vidas, acolhe aqueles menos desprovidos, acolhe a todos, não tem cor, não tem tamanho, não tem nível de vida, mais financeiramente, menos financeiramente. Não, ele acolhe a todos. E isso é fundamental que a gente entenda que não existe uma discriminação, né? Essa igreja era uma igreja modelo.
modelo de quê? De acolhimento. Todos que chegavam ali eram bem-vindos, era mostrada a verdade, eram levados a se arrepender, era levada ao batismo, era levada ao conhecimento do que é a ação do Espírito Santo, eram ministradas e ensinadas através da sua palavra e a entender esse evangelho das boas novas de salvação. Então, essa é a igreja acolhedora. Além de estarem juntas, o texto bíblico diz que naquela igreja todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Não é fácil partilhar, muito menos acolher. A nossa tendência é nos fechar em nosso mundo e deixar de fora quem achamos ser inconveniente. Numa igreja acolhedora, os membros se sentem acolhidos e parte do grupo. Então, irmãos, acolher nos mostra receber vidas, acolher pessoas, né, abraçar pessoas que muitas vezes, e a maioria das vezes, vem de um sentimento triste, vem de perseguições, vem de um mundo em que são colocadas à parte, que são, colocadas de uma maneira que não fazem parte da sociedade. Talvez pelo seu nível financeiro, né? Talvez pela sua vida menos desprovida, por não ser uma pessoa que tem um conhecimento das letras mais acima dos outros, não tem uma faculdade, não tem um nível superior, pessoas que são ali que não tiveram a oportunidade de estudar, enfim, a todos aqueles que foram atingidos por alguma situação e hoje estão numa situação de tristeza, uma situação que faz com que eles venham a ser colocados à parte da sociedade. A igreja não, irmãos. A igreja, ela acolhe, ela tem que abraçar, ela tem que fazer e se mover para que todos possam partilhar juntos, né? Ser acolhidas juntas, entender que a igreja ela mostra cada vez mais que vidas estão sendo alcançadas porque recebem de braços abertos ali, e até pessoas da alta sociedade se sentem à parte porque atingiram um nível de vida muito elevado e são separados à parte e não tem uma vida vazia. E quando a igreja acolhe essas pessoas começam a entender o que é ser um cristão. Isso é importante na nossa vida, por isso que não haja discriminação. A igreja, nós como olhamos para a igreja lá do princípio, essa igreja acolhedora, nós precisamos estar envolvidos com isso aí, acolher vidas. Terceiro item, ele diz assim, uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, louvando a Deus. Lá, Atos 2:47, ele fala sobre isso. Louvando, traduz o verbo grego ainoe. É o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus. É usado também para descrever o paralítico que louvava a Deus depois que foi curado junto à porta formosa do templo. Isso está lá no livro de Atos 3:8. E, portanto, uma expressão de júbilo e de gratidão. Louvar é muito mais simples, muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição e total entrega. É um reconhecimento da grandeza de Deus e dos seus poderosos feitos. Então, irmãos, aqui nós já podemos ver que a igreja dos primórdios, ela adorava a Deus, né, com muita ênfase, com muita ação, sem olhar
de que maneira, mas aquilo partir de dentro do coração. Então essa é a adoração, é entrega, né? É uma rendição a Deus, é louvar verdadeiramente com as suas ações, não somente com louvores, mas nós adoramos a Deus de várias maneiras e temos várias maneiras para adorar a Deus. Nós podemos adorar a Deus a partir do momento em que nós nos curvamos diante dele, nos prostramos diante dele e o adoramos com a nossa oração, com a nossa vontade de estarmos e escutar a voz de Deus no nosso coração, escutar a voz do Espírito Santo, nos envolver de tal maneira, é uma adoração. Quando nós trabalhamos na casa do Senhor em prol de causas, né? Em prol de pessoas, em prol de uma igreja mais avivada. Quando nós nos envolvemos com isso, nós estamos adorando a Deus. Nós estamos mostrando a Deus e reconhecendo a sua ação sobre as nossas vidas. E essa é a maneira que nós temos como retribuir o que Deus fez por nós através de Jesus Cristo. Então nós adoramos, vou ter que fazer algo para entender esse Deus, para demonstrar a Deus que eu o reconheço como único e suficiente Salvador, como Deus único, como Deus vivo, como Deus onipotente, onisciente, onipresente. Eu reconheço esse Deus. Então eu tenho que ter maneiras de adorar a Deus. Tem que ser reverente a Deus. Mostrar isso é muito importante para o cristão e para a igreja daquela época. Eles adoravam, eles cantavam, eles louvavam o Senhor e de outras maneiras eles faziam isso até na pregação da palavra. Isso é muito importante a gente ter esse entendimento na igreja mãe, como eles falam aqui no início, olhar para essa igreja mãe, eles faziam isso. Nós temos que fazer hoje. Nós como igreja, nós temos que ter uma vida voltadas para essa adoração a Deus. Conclusão. Vimos nessa lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente, nos referimos a ela como uma igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns alguns problemas bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Então, irmão, encerrando aqui, concluindo a lição de hoje, ao qual ela nos fala sobre a igreja de Jerusalém, o modelo a ser seguido. Então nós começamos aqui, nessa lição número 2, mostrando os alicerces da igreja mãe. Aonde que eles se envolviam, como se envolvia, o que era básico para que eles estivessem cada vez mais envolvidos nas ações que os apóstolos participavam, a partir de Cristo, os apóstolos, o Espírito Santo, e aí isso vai tomando as nossas vidas como um todo e nos mostrando que são características, ou seja, esse era o caráter de Cristo. E nós precisamos de olhar para esse Jesus e reconhecer esse caráter. Precisamos estar quando ele fala em modelo, irmãos, a gente pode fazer assim um paralelo muito raso, por exemplo, quando tem nessas fábricas de roupas, eles têm um molde, então eles botam aquele molde lá, riscam, né, em cima do tecido, de um tecido, mas tem vários tecidos embaixo, aí depois eles pegam e vão cortando aquele modelo e vai modelando e sai aquela perfeição, o modelo. Então isso é importante para que cada vez mais nós possamos entender que esse era o modelo e precisamos nos modelar nessa questão. Então, irmãos, que possamos nesta manhã
em que passamos essa escola bíblica dominical, possamos aprender isso. A igreja mãe, lá em Atos dos Apóstolos, o início da igreja, seja a nossa referência para a igreja nos dias atuais, que possamos nos envolver com essas características para podermos ter uma vida cristã debaixo da presença de Deus, debaixo dos ensinamentos da palavra. Amém? Graças a Deus, então, que Deus continue abençoando a você que tem nos acompanhado e a todos os seus familiares, ao qual você tem trazido até na tua casa mesmo para escutar a Escola Bíblica Dominical. Amém? Fiquem com Deus e um bom início de semana para os irmãos, debaixo da graça de Deus. Fiquem com Deus.